Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. A bendita palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos, o alimento para as nossas almas, precisa ser sempre lido com toda a atenção. Uma dica para você e para mim, que nós estamos aqui buscando entender a palavra de Deus: não preste atenção só no sermão depois da leitura da palavra. Use já a própria leitura da palavra para aprender, para memorizar, para internalizar a lei do Senhor. Tá? Então ouça com bastante atenção. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Esta é a bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua lei, mais preciosa do que todos os tesouros que este mundo possa nos oferecer. E se ela é um tesouro, então ajuda-nos a observar o seu valor, ajuda-nos a valorizá-la dentro de nós, a beber dela, a comer da tua palavra, para que assim possamos por ela também sermos transformados. Ó Espírito Santo de Deus, age com teu poder em nós, pela pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava pregando a série no Evangelho de Lucas há alguns anos atrás, naquela ocasião eu trouxe uma ilustração que me marcou pela forma como naquela época a gente tratou sobre o assunto da hipocrisia. Nós falamos um pouco sobre aquelas leis da publicidade que regulam a relação entre a embalagem de um produto e o conteúdo de um produto, tá? Existe um Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária, chamado CONAR, que exige que o lado externo de uma embalagem diga a verdade
sobre o que está dentro da embalagem. Alguém poderia pensar, é lógico, né? Se eu compro uma caixa de sucrilhos no supermercado, a expectativa é abrir e ter sucrilhos, com brindes de preferência, certo? Mas, de vez em quando, por aí, a gente ouve algumas histórias engraçadas, né? De uma pessoa que acha que comprou uns sucrilhos e quando abre, é corn sugar, é o genérico, ou alguma outra coisa assim. É interessante, meus irmãos, como essa lei da verdade da embalagem em relação ao interior, ela é muito séria dentro da ética da publicidade e das relações humanas, né? Sem fazer qualquer apologia ao cigarro aqui, mas é curioso que as embalagens de cigarro, por causa de uma recomendação do Ministério da Saúde, elas têm que dizer que fumar, veja, tem que estar escrito do lado de fora, fumar pode causar câncer de pulmão, doença cardíaca, enfisema e pode complicar a gestação. Ela precisa dizer o que é que a natureza daquele produto faz e o que se visa alcançar com aquilo no final das contas. Meus irmãos, embalagem é muito importante. É importante ler adequadamente as embalagens. Infelizmente, tais leis da publicidade nem sempre se aplicam às pessoas. Não é verdade? Nós não exigimos que as pessoas digam o que realmente está por trás da embalagem delas. Elas têm lá uma embalagem. Roupas, expressões faciais, os maneirismos, os padrões de fala, os comportamentos. Ninguém é forçado a dizer o que ele ou o que ela realmente está sentindo, pensando ou planejando fazer. E é por isso, meus irmãos, que tantas vezes nós nos permitimos ter uma embalagem enganosa. Uma embalagem enganosa. A forma como às vezes aparentamos ser já se tornou parte do nosso modo de vida e até esperado socialmente uma certa fachada. Nós nos tornamos especialistas nesse assunto, mas o texto de hoje, meus irmãos, vai revelar o Deus que consegue, com a sua visão de raio-x, enxergar através da nossa embalagem. Um Deus que espera que o externo verdadeiramente se conforme ao interno em Cristo. E um Deus que para isso vai fazer um diagnóstico de quem nós somos, para nos levar a enxergar essa verdade e também podermos trabalhar em nossas vidas. E as crianças então vão desenhar isso, viu, crianças? Vocês vão desenhar aí uma embalagem de um produto, tá bom? Vocês podem desenhar um produto assim, tá? E aí, nessa embalagem, vocês vão escrever assim, tá bom? Meu coração, tá? Meu coração, como se o produto fosse o seu coração, tá? E aí a gente vai falar disso já já. Meus irmãos, 3 problemas que o médico dos médicos vai diagnosticar em nós. Nesse texto são claros. O problema do legalismo, essa doença, a doença da hipocrisia e a doença cardíaca, a doença do coração. Então, de novo, a doença do legalismo, a doença da hipocrisia, mas abaixo de todas elas o problema do coração, de onde verdadeiramente procede todas as outras doenças. Então, primeiro, meus irmãos, a do legalismo, tá? Quando chegamos em Marcos, aqui, capítulo 7, vemos que os escribas, um grupo de escribas havia sido enviado de Jerusalém para investigar aquela situação da popularidade de Jesus. Você lembra o que aconteceu? Nos últimos capítulos temos lido como a reputação de Jesus se espalhou mediante seus sinais, seus prodígios, seus feitos poderosos. As pessoas traziam seus enfermos, seus doentes e colocavam as macas nas praças da cidade de Genezaré ou daquela região, com a expectativa de que as pessoas pudessem, no mínimo, tocar nas vestes de Jesus e obter cura para si. E é evidente, meus irmãos, que esse grupo de escribas e de fariseus, que agora começa a dar mais as caras, desde o início do livro de Marcos, eles tentavam acusar Jesus de quebrar a lei escrita de Moisés. E aqui, meus irmãos, a situação que enseja o conflito é muito interessante. Eles observam, e eles trazem essa situação, que os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras. E o versículo 2 diz, isto é, por lavar. Interessante, né, meus irmãos? Numa leitura de primeira vista, você talvez poderia pensar que é aquela lavagem de mão que a sua mãe vira para você e fala, meu filho,
já lavou as mãos antes de comer? Mas, meus irmãos, não é dessa lavagem, não é desse tipo de lavagem que nós estamos falando. Para a gente lembrar um pouquinho da lei cerimonial de Israel, existia algo de importante na mentalidade dos judeus sobre essa questão da lavagem. Todas as vezes que um judeu, que era um filho de Deus, que estava em aliança com o Senhor, entrava em contato com a impureza desse mundo. Por exemplo, situações em que uma pessoa poderia entrar em contato com o corpo de uma pessoa morta. Ou mesmo alguém que tocou uma pessoa doente por uma doença que é considerada cerimonialmente impura. Ou qualquer outra coisa que tinha a capacidade de corromper cerimonialmente um judeu. Haviam processos e atos de lavagem que eram prescritos pela lei. E isso é verdade. Mas esses judeus, esses fariseus e escribas, eles foram bem além disso, bem além do que a lei prescrevia em Levítico, e eles começaram agora a lavar todas as coisas. Eles usavam qualquer pretexto que eles julgavam como impureza para lavar suas mãos, então existia uma forma de lavar as mãos. Eles lavavam seus braços, muitas vezes também haviam lavagens do corpo, e outras vezes haviam lavagens de itens da casa. Eles ficaram os malucos da higiene, tá? Começaram a lavar tudo. Eles lavavam as panelas de forma cerimonial, lavavam os vasos de forma cerimonial, lavavam as paredes de forma cerimonial, os tecidos que cobriam as camas, as mesas, as cadeiras, todas as coisas. Me permitam uma pequena observação aqui, generosa, mas verdadeira. Um pouco parecido com a prática carismática hoje em dia de sair passando óleo na casa inteira. Já viu algumas pessoas que falam assim, tem que pegar o óleo e tem que sair ungindo a casa toda? Era um pouco parecido com a mentalidade que estava por trás desses homens. Então, meus irmãos, eles olham para esses discípulos e acham que esses discípulos estão em desagrado em relação à lei de Deus. Eles viram no versículo 5, olha o que eles falam para Jesus. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Eles questionam Jesus o porquê dos seus discípulos, que eram, em tese, verdadeiros, genuínos judeus, não adotarem essas práticas higienizadoras que eles mesmos haviam estabelecidos. É curioso que na linguagem do versículo 5, eles reconhecem que essa é a tradição dos anciãos. E o Senhor Jesus Cristo vai passar a denunciar nesse texto todo exatamente isso. Vocês estão fazendo da tradição de vocês lei. Lei. Meus irmãos, e é daí que aqui a gente começa a trabalhar o conceito de legalismo. Legalismo, você já ouviu essa palavra antes? Veja, vamos consertar algumas coisas. Legalismo tem a ver com aquilo que é legal, aquilo que é legislado, aquilo que é lei. Não é porque nós adotamos lei na vida que nós somos legalistas. O relacionamento com Deus é pautado por lei. Nós não somos contra a lei. A lei de Deus é necessária para que nós saibamos como obedecê-lo, como seguir seus mandamentos, como viver os mandamentos de Deus. Então, o legalismo não é ter a função da lei na sua vida, mas é adicionar lei aonde não existe e fazer disso o método com relacionamento com outras pessoas. Meus irmãos, e principalmente esses líderes, esses fariseus e escribas, eram especialistas em adicionar inúmeras leis que não existiam às práticas diárias, e chamavam essas adições, essas tradições, de santa lei de Deus. Eram homens que clamavam conhecer a vontade de Deus em cada detalhe da vida, e colocavam fardos pesados sobre as pessoas ao seu redor. Meus irmãos, é um problema quando a gente faz da tradição uma lei de fardos pesados, não é? Veja, meus irmãos, a gente lê esses textos e a gente pode se perguntar, será que Jesus era contra tradições? Eu lembro quando eu era novo, eu já falei essa história aqui na igreja. Um amigo meu virou para mim e disse assim, Mateus, a sua igreja é uma igreja tradicional ou é a igreja renovada? E na época eu não sabia muito bem a diferença entre essas duas coisas, então eu falei, bom,
Você fez tradicional soar tão ruim, então a minha igreja é renovada, né? Então assim. Mas ele fez soar como se tradição fosse uma coisa muito ruim. Meus irmãos, todos nós temos tradições. Todos nós temos tradições. Todas as expressões de fé cristã autêntica também se apoiam em tradições. E essas tradições boas, que nós vamos chamar de tradições boas, ela tem o objetivo de reforçar o cerne daquilo que é bom. Por exemplo, eu e você, nesse momento, fazemos parte de uma tradição presbiteriana, uma tradição escocesa, de pessoas que, ali no século XVI, na Escócia, resgataram a palavra de Deus e começaram a praticar aquilo que estavam lendo e começaram a adotar comportamentos em conformidade com a palavra de Deus. Então nós queremos que hoje, muitas das tradições que nós temos aqui, né? Então, por exemplo, né, o pastor de vocês está usando terno, tem púlpito de madeira numa igreja presbiteriana. Nós cantamos hinos, isso é uma tradição. Cantar hinos é uma tradição. Nós temos certos hábitos e comportamentos típicos do nosso meio, e essas coisas, meus irmãos, não são necessariamente pecaminosas. Boas tradições podem ajudar a gente a cantar melhor, orar melhor, ler a Bíblia melhor, elas podem ajudar e ir nessa direção. O problema, meus irmãos, é quando nós pegamos as nossas tradições, colocamos elas acima da palavra de Deus e impomos leis pesadas sobre outros. Fiquei sabendo que o pastor da sua igreja não prega de terno. Certamente ele é um devasso. Na sua igreja não se canta hinos? Ou então na sua igreja não se canta somente salmos? Na sua igreja batem-se palmas. Meus irmãos, estas questões são periféricas. Ainda que elas tenham o seu espaço, cada igreja tem seus comportamentos, suas formas, elas não são o centro da lei moral de Deus para as nossas vidas. Existe liberdade e flexibilidade de diferenças entre as várias expressões da fé cristã, e isso faz parte da diversidade do povo de Deus. Meus irmãos, ainda que a gente julgue que algumas tradições são mais interessantes e outras menos, há diversidade entre presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas, episcopais, assembleia. Tem diversidade, sim. Alguns cantam mais hinos, outros cantam mais salmos, outros celebram a ceia do Senhor usando um receptáculo pequeno, outros uma piscina gigantesca. Alguns usam ternos, outros são muito voltados para os paramentos, outros não tanto. Meus irmãos, nós precisamos aprender da liberdade e da diversidade do povo de Deus, para que você não transforme a sua e a minha tradição presbiteriana em legalismo contra outras pessoas. Veja, eu não vou falar dos outros legalistas lá fora, não. Eu vou falar desses legalistas aqui, tá? Eu incluso. Somos nós que estamos recebendo a palavra de Deus. Nós que estamos sendo questionados quanto a onde está o nosso coração. E infelizmente, meus irmãos, e aqui pegando o coração desse texto, essa tradição desses fariseus e desses escribas era algo que lhes dava a sensação de que eles estavam mais limpos do que outras pessoas, de que eles eram mais puros. Meus irmãos, que coisa perniciosa essa sensação de que as nossas tradições nos tornam mais puros, nós somos mais santos. Cuidado, meu irmão, a justiça própria é uma minhoquinha que come o seu e o meu coração. E ela precisa ser lidada. O texto vai mostrar o problema do legalismo. Novamente, meus irmãos, nós não somos contra a lei de Deus, mas nós somos contra esse espírito dos nossos dias, veja bem, de pastores, de líderes, de denominações, mas esse espírito que eu e você temos no nosso coração também, de a gente achar que nós estamos escrevendo livros de que nós sabemos como é a prática da vida, então a gente vai lá, escreve o nosso manual de vida, põe a nossa cara lá na frente e começa a bater na cabeça de todo mundo e fala assim, esse aqui, siga os meus passos, siga o meu jeito. O legalista é muito autocentrado, ele acha que só o jeito dele dá certo. E o Senhor Jesus Cristo está confrontando o coração desses homens, confrontando o nosso coração. E confrontando também, meus irmãos, aquele segundo pecado que caminha de braços dados juntinho com o legalismo, o pecado da hipocrisia. Esse é o segundo ponto. Daqueles que, na verdade, invertem as prioridades em relação ao reino de Deus. Versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas.
Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando começa a interação com aqueles homens, logo percebe qual é o jeito deles. O jeito deles é de hipócritas. O profeta Isaías, e aqui é a citação que Jesus vai trazer, Isaías capítulo 29, versículo 13, ele já havia antecipado qual era esse tipo de hipocrisia farisaica, que seria um problema para o povo de Deus, desde os dias de Isaías até os dias de Jesus, até os nossos dias. Veja, meus irmãos, se você entrar na internet e digitar assim, o que é hipocrisia? Você vai lá achar uma definição do que é hipocrisia. Algo parecido com a ideia, você já deve ter ouvido essa ideia antes, daquele teatro de máscaras. Já viu isso? Já ouviu essa ideia antes? Hipocrisia é aquela pessoa que usa uma máscara, né? E você vê a máscara dela, mas você não vê o seu rosto verdadeiro. Então, ela está sempre por trás de uma máscara. Sim, meus irmãos, essa é uma definição de hipocrisia. Mas a palavra de Deus nos dá uma definição espiritual sobre esse pecado no nosso coração por meio de Isaías. Olha o versículo 6. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Parece que lá nos dias de Isaías, eles eram especialistas em fazer uma coisa que a gente também faz. Com os lábios, nós cantamos, nós louvamos, nós bendizemos o Senhor, mas com o nosso coração, nós estamos lá na China, lá do outro lado. O problema do hipócrita, essa é a definição de hipocrisia, é que ele ensina doutrinas que são preceitos de homens, mas não pratica a verdadeira lei de Deus que começa dentro do seu coração. E Jesus, meus irmãos, eu adoro a apologética de Jesus, porque ele não vai aliviar para esses caras. Os caras vêm com a indagação: Jesus, deixa eu mostrar para vocês o seu coração. E ele levanta uma questão seríssima, meus irmãos, versículo 8 e 9, ele diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Em outras palavras, Jesus vira para esses homens e fala assim: vamos analisar a hipocrisia do coração de vocês. Ele vira para esses homens e fala assim: vocês lembram do 5º mandamento da lei de Deus? Qual que é, meus irmãos, o 5º mandamento da lei de Deus? Crianças, qual que é o 5º mandamento da lei de Deus? Honra a teu pai e a tua mãe. Lembra, crianças? Todo mundo lembra? Todo mundo tem que lembrar, viu, meus irmãos? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Esse era o 5º mandamento. Qualquer judeu sabia muito bem essa lei. Entendia essa lei perfeitamente. Jesus vira para eles e fala assim: olha que interessante, vocês deram um jeitinho brasileiro nessa lei. Um jeitinho brasileiro. Vocês sabem que a lei diz que é prioridade máxima de um filho de Deus honrar a seu pai e a sua mãe. No entanto, vocês, na hora de cuidar do seu pai e da sua mãe, quando eles alcançam uma certa idade, veja, a lei dizia exatamente isso, que os pais na idade velha, avançada, deveriam receber cuidados dos seus filhos. Mas vocês agora pegam aquela porção de dinheiro que vocês usariam para cuidar dos seus pais e vocês declaram isso como corbã. Sabe o que é corbã? Literalmente a palavra corbã significa oferta, dinheiro dedicado ao templo. É basicamente o seguinte, em outras palavras: você pega aquele dinheiro que você guardaria para o seu pai e daria para ele, mas fala assim: pai, não posso te dar porque esse dinheiro agora é dízimo. É dízimo para a igreja. O dinheiro que eu ia dar para você, desculpa, pai, eu fiz um voto com Deus, e eu declarei que esse dinheiro agora é dízimo, e eu tenho que dar o dinheiro para a igreja, portanto eu não tenho dinheiro para ajudar você, papai, não tenho dinheiro para ajudar você, mamãe. Parecia tão nobre, né? Dinheiro para a igreja, corbã. Jesus fala: isso é a hipocrisia de vocês. Vocês arrumaram um jeitinho, vocês inventaram uma coisa para fugirem da responsabilidade que Deus instituiu sobre vocês, de honrar o seu pai, de honrar a sua mãe com esse dinheiro. Meus irmãos,
É tão interessante, é isso que o hipócrita faz, o legalista que vira hipócrita, né? Ele seleciona aspectos da lei que ele mesmo cria e que dá certo para ele, ele fala, olha como eu sou bom, olha como eu faço direito. Mas aquilo que está na lei de Deus que realmente importa para o Senhor, isso ele não cumpre. Isso ele não faz, porque ele não tem interesse de agradar a Deus. Ele tem interesse de agradar a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, a hipocrisia é um problema grave que pode atingir qualquer um de nós. Nós nos tornamos hipócritas quando, por exemplo, prestamos mais atenção à nossa reputação do que ao nosso caráter. O hipócrita é aquele que está mais preocupado com a percepção que as pessoas têm dele do que o seu caráter interior, aquilo que Deus sabe a respeito dele, aquilo que Deus exige dele. Meu irmão, minha irmã, você quer falar de hipocrisia, é só deixar as eleições acontecerem. É com a gente que eu estou falando, tá? Não estou falando lá com outro, não, estou falando com a gente. Não é difícil para que eu e você façamos aquele antigo trabalho de apontar o dedo para o outro lado da cerca do partido político, né? Olha o que vocês fazem. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês são isso, vocês. O problema do Brasil são vocês. A gente tem que eliminar vocês. Aí você se esquece que quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para você, né? Aqui, ó. O jeitinho brasileiro, a hipocrisia está em nós, meus irmãos. Quando nós, os empresários, damos um jeitinho de não ter que pagar tudo que o governo pede, porque é excessivo e abusivo, mas Jesus falou, dai a César o que é de César. A hipocrisia está em nós, quando nós falamos que o problema é político X, político A, mas nós, na nossa ética diária, no dia a dia, nas pequenas coisas, damos jeitinho para tudo. Mostramos que o nosso coração está longe de Deus. Meus irmãos, e na igreja? Ixi, na igreja então, se a gente for começar aqui agora, vai outro sermão inteirinho, né? Meus irmãos, quantas vezes eu e vocês podemos cair nessa tentação de exibir fachada de crente, mas Deus olha o nosso coração. Eu fiquei tão tocado por essa exposição que eu estou trazendo a vocês, à medida que eu estava estudando o texto. O Espírito Santo falou comigo, sabe, meus irmãos? Mateus, se você não quer uma igreja hipócrita, não seja o primeiro deles. Entenda a natureza da sua hipocrisia. Por que nós, tantas vezes, queremos mostrar para os outros que carregamos certas práticas religiosas, mas permitimos o nosso coração estar distante de Deus? E não confessamos nossos pecados. Veja, meus irmãos, não há nenhum problema em dar os nossos dízimos e ofertas, apresentar nossa vida ao Senhor. O problema é quando você usa a religião como desculpa para não fazer aquilo que Deus exige de você. E para ser bem específico, tá? Para ser bem específico, honrar pai e mãe é algo que Deus exige do seu povo. Bem específico, honrar pai e mãe. Ah, pastor, mas é tão difícil, meu pai está velho, minha mãe está velha, é tão complicado. É, meu irmão, quando você estava lá de fralda, todo sujo, eu queria que eles tivessem usado esse argumento aí. Quer saber? Não vou cuidar dessa criança, não. Deixa outro cuidar. Cuidado de uns para com os outros é tão essencial, meus irmãos, nos momentos difíceis da vida. Isso é honrado diante do Senhor. Honrado diante do Senhor. E isso revela, às vezes, o nosso legalismo, revela a nossa hipocrisia, mas, sobretudo e em último lugar, meus irmãos, revela o problema da origem de todas essas coisas, o problema do nosso coração, a doença é cardíaca. Jesus vai explicar isso no versículo 14. Quando eu falo cardíaca, é espiritualmente cardíaca, tá? Não me interpretem errado, não, espiritualmente cardíaca. Versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Meus irmãos, esses judeus, inclusive os próprios discípulos, estão revelando a dificuldade de entender, pensando nessas cerimônias dos alimentos aqui, né? O judeu sabia muito bem que certos alimentos eram declarados como impuros, e para que fossem purificados deveriam ser tratados, ou alguns nem poderiam ser consumidos. E eles eram muito preocupados, porque eles pensavam, se eu comer um alimento impuro, logo eu me torno espiritualmente impuro. E Jesus está falando, isso é impossível acontecer. Não tem como acontecer. Porque o que você põe para dentro da sua boca não vai passar pelo coração. Vai passar pelo estômago, pelo intestino e logo vai encontrar o seu destino. Essas coisas não têm poder sobre vocês, porque na verdade o que contamina vocês não é o que entra, mas é o que já está dentro de vocês e de lá procede. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está trazendo é uma das definições espirituais mais profundas a respeito da constituição humana. Que a maldade está dentro do nosso coração, que ela não entra em nós apenas pelo ambiente, como alguns psicólogos vão dizer que é apenas o ambiente que nos torna maus, ou simplesmente porque você assiste certas coisas ou ouve certas músicas. Eu sei, meus irmãos, que a gente tem que pensar muito bem sobre o que a gente assiste e o que a gente ouve, mas o que Jesus está dizendo é que desde o Éden o problema está dentro e não fora de nós. Todas as características impuras procedem do coração, e a lista de Jesus não é pequena. Olha o versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Está dentro do coração, e ele passa a descrever, veja, os maus desígnios, os intentos maléficos, a prostituição. Veja, vocês já pararam para notar como Jesus ele quebra nosso entendimento dos assuntos? Alguns vão pensar que prostituição é o ato que se comete fora do corpo. E aí você diz que algumas pessoas enveredam-se pela prostituição, enquanto outras não. Como se ela tivesse escolhido uma profissão, um estilo de vida, um modus operandi, que ela faz isso e outros não. Jesus está falando, não. De dentro do coração vem a prostituição. Ele continua, veja, os furtos, o desejo de tomar para nós o que não é nosso, vem de dentro de nós. Os homicídios, meus irmãos, os terapeutas e psicólogos modernos dizem que o homicídio ou o ato de matar alguém vai ser um conjunto de fatores causados pela criação, pela forma como os pais cuidaram, pelas músicas que ele ouvia na escola, se ele andou com gente que dava droga para ele, se ele teve uma série de outras influências comportamentais ao seu redor, e então, por causa de toda a história sofrida e circunstâncias de vida que ele teve, então ele se tornou um homicida. Meus irmãos, Caim não precisou de nada disso para matar o irmão dele, Abel. Nada disso. Não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime, não tinha nada. Tinha um coração invejoso do seu irmão. Tinha um coração torto. Está dentro de nós. Os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Jesus está falando, tudo isso está dentro dessa panela de pressão que é o nosso coração. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E meus irmãos, se é verdade que isso vem então de dentro de nós, o espírito legalista vem de dentro de nós, a hipocrisia vem de dentro de nós, significa que ninguém está livre da condenação de Deus. Ninguém. Não tem alguns que são passíveis de condenação e outros não. Ninguém está livre, porque todos nós temos contas a prestar diante do Senhor por conta dessas coisas, não é verdade? Vou fazer um exercício de brincadeira aqui. Se eu, o pastor Mateus, tivesse condição de fazer uma cirurgia cardíaca espiritual em você, se eu abrisse aí o seu coração aí agora,
e tivesse condição de ver espiritualmente o que reside nesse oculto aí que ninguém vê, cheio de cortinas, cheio de tapumes que ninguém consegue ver, você ficaria feliz com o que seria encontrado dentro de você? Meus irmãos, se eu soubesse que alguém tivesse a habilidade de fazer essa cirurgia em mim, eu corria dessa pessoa e nunca mais vi ela na minha vida. O problema é que tem alguém que faz, né? Esse é o nosso problema. É o Deus que não se satisfaz com a embalagem, meu colega. Que não fica só vendo o rótulo e falando assim, que legal o seu rótulo é muito bacana. Palmas para o seu rótulo, ó. Ótimo rótulo. Não. Deus não faz assim, meus irmãos. Deus vê aonde ninguém quer ver. Deus sabe o que ninguém sabe. Deus nos conhece como somos, porque nós estamos patentes diante do olho daquele que tudo vê. Ele sabe o que vai dentro de nós. E é por isso que Jesus tem condição de apontar o pecado daqueles fariseus e escribas e os nossos pecados. Meus irmãos, é justamente por causa da condição do nosso coração que Jesus sabia que nenhum daqueles e nenhum de nós é capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. A lei é exigente, mas a lei está interessada em corações obedientes. E nós não somos assim. Sem corações renovados por Deus, perseguir a lei ou a pureza de vida é um exercício vão. Infelizmente, meus irmãos, nosso coração pecaminoso, ele sempre vai torcer a lei de Deus em direção a propósitos egoístas, propósitos autojustificadores e propósitos orgulhosos. E é por isso, meus irmãos, que Jesus disse, veja, vocês não vão ser justificados pelo cumprimento dessa lei. Era necessário que ele, o Filho de Deus, em lugar dos pecadores, cumprisse a lei mosaica. Ele disse isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele disse que ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumpri-la. Todas aquelas leis cerimoniais, todas aquelas leis do templo, aquelas leis de purificação, encontrariam em Jesus, na sua vida, palavras, autoridade, ensino, o seu cumprimento. Toda lei seria cumprida para que houvesse qualquer traço de esperança para o meu e para o seu coração. Romanos 10, 4, o apóstolo Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você quer ser justo diante de Deus? Tente cumprir essa lei, você não vai conseguir. Mas como o fim da lei é Cristo, quem crê em Cristo obtém a justiça de Deus. E meus irmãos, a natureza da aliança que Deus faz conosco em Cristo Jesus é tão profunda, é uma cirurgia tão profunda, meus irmãos, que Deus tem coração de mudar o nosso, Deus tem condições de mudar o nosso coração. Abra comigo rapidamente em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 16 até o 23. Hebreus 10, 16 a 23. Olha a natureza da nova aliança que Jesus, o novo Moisés, o cumpridor e legislador de toda a lei, veio fazer conosco. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Meus irmãos, profeticamente, nesse cumprimento, o livro de Hebreus está lembrando o seguinte: Deus olha para o nosso coração e vê o nosso coração derrotado como um deserto, um local onde uma batalha foi perdida, é corpo tirado para todo lado, está tudo feio. E ele fala, a única maneira desse coração ser restaurado é se eu vier com a bandeira da minha justiça e eu fincar a minha bandeira nesses corações. Eu vou imprimir as minhas leis dentro deles.
Eu vou mudar a natureza dessa terra devastada, e ela vai ser uma terra frutífera, uma terra boa. Eu vou inscrever na mente deles as minhas leis. E mais, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Porque uma vez que foi feita remissão de pecados, já não há mais oferta para nenhum deles. A obra de Jesus, meus irmãos, naquela cruz, era uma obra de fincar a bandeira da sua justiça no nosso coração. Ele tinha poder, ele tinha condições, ele tinha mérito, ele tinha uma vida perfeita, uma obediência aceitável diante do Pai, para fazer isso em nosso lugar. Meus irmãos, quão glorioso para mim e para você é saber que a nossa salvação não começa no cumprimento da lei, começa no caminho que a graça nos oferece. Eu posso provar isso para você? Eu posso provar que Deus nos dá intrepidez para seguirmos nesse caminho. Olha o versículo seguinte. Olha o que ele diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o quê? O que ele fala aí? Com sincero coração. Sincero coração. Meus irmãos, Deus agora, porque Ele arrancou toda a podridão do nosso coração em Cristo e nos deu uma nova justiça, um novo mérito, Ele fala, aproxime com esse novo coração sincero, aberto, sem nada a esconder, nada a esconder. Ele fala aí, olha aí, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa é a água que purifica, não é a água externa, não é o lavar das mãos antes das refeições, meus irmãos, é a água da vida que procede do próprio rio do Senhor. Essa água lava o seu e o meu coração. E é por isso, meus irmãos, que ele tem tanta esperança. Ele fala assim, ó, quem tem que entrar com intrepidez é você e eu. Entra, trilha, caminha isso. Olha como ele fecha isso no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, Deus tem condições de fazer aquilo que nada nesse mundo pode fazer. As coisas deste mundo tentam nos mudar de fora para dentro, adicionando tradições, comportamentos, idolatrias, avarezas e coisas que parecem ser santas, mas na verdade não enganam a Deus. Aí Deus vira e fala assim, eu vou mudar de dentro para fora. Eu mudo o conteúdo e o conteúdo muda o rótulo. Eu mudo vocês dentro e fora vocês vão poder guardar essa confissão da esperança sem vacilar. Quem é lavado por dentro não deve nada a ninguém. Quem é lavado por dentro pode viver a vida nova que Deus tem separado para nós. Eu conversei com um irmão, algumas semanas atrás, eu tive uma oportunidade, meus irmãos, que foi maravilhosa. E aqui já caminhando para o final do meu sermão, tive a oportunidade de interagir com uma pessoa e ele foi contar o testemunho de vida dele para mim. Quem ele era antes da sua conversão e quem ele se tornou. Ele falou, pastor, olha, eu vou ser bem sincero, eu tenho 40 anos de idade, mas antes da minha conversão eu era uma pessoa que vivia para os meus interesses. Tudo o que eu fazia, a bebida, o mulherio, todas as coisas, eram reflexos externos do que estava dentro do meu coração podre. Ele falou assim, pastor, eu era podre, mas podre, num nível que não havia esperança para mim. Isso me levava a uma depressão, ele recebeu um diagnóstico, uma situação terrível, e eu achava que não havia esperança para mim. Até que, um belo dia, um amigo dele, que era um colega de trabalho, que insistia muito que ele fosse à igreja dele. Ele falou, rapaz, eu não tenho nada a ver com igreja. E durante muitos anos, esse amigo insistia para que ele fosse à igreja com ele. Ele, eu não quero saber disso, eu não quero saber. Mas de tanto insistir, um belo dia, lá uma apostinha amistosa entre eles. Tá bom, se eu perder esse negócio, eu vou na sua igreja. E ele perdeu. Não faça aposta. Ele decidiu. E ele foi na igreja, meus irmãos, e bastou um dia. Ali ele ouviu a palavra de Deus, a pregação. E ele descreveu para mim. Quando eu ouvi, meus irmãos, eu me emocionei tanto com ele.
Porque ele descreveu a conversão dele exatamente assim. Ele falou assim: pastor, era tudo tão escuro e pesado dentro de mim, mas quando eu ouvi aquele pastor expondo a primeira epístola de Pedro, é como se uma água tivesse entrado dentro de mim, uma enxurrada de Deus, e tivesse varrido toda aquela podridão de uma única vez. Meus irmãos, eu fiquei tão impressionado. Ele falou: pastor, não foi um processo, não foi uma coisa assim que levou muitos meses, muitos anos. Numa noite, a água do Senhor lavou a minha alma. E eu mudei, eu entrei da igreja de um jeito e eu saí de outro, e desde então eu nunca mais olhei para trás. E ele descreve isso como um verdadeiro milagre. E meus irmãos, eu me emocionei muito porque a forma como ele descreveu tudo isso foi extremamente bíblica. Ele passou a dizer: eu fui regenerado pela palavra de Deus, o Espírito Santo entrou na minha alma, eu passei a entender com clareza o que estava escrito na Bíblia, eu passei a ter sede pelas coisas de Deus. É como se Deus tivesse me dado um novo coração. Eu falei: uau, foi isso mesmo que aconteceu, Deus te deu um novo coração. Meus irmãos, muitos de nós já passamos por essa experiência. Deus já mudou a nossa natureza espiritual. Mas às vezes a gente se esquece daquela alegria e daquela esperança básica que pertencem àqueles que foram salvos por Deus. E Deus é tão bom que Ele pode pegar a caminhada de um pastor que já conhece a Deus e bota um neófito, um novo convertido, para falar todas essas coisas. E naquela hora, a água que estava nele veio para mim também. E eu fiquei tão feliz com ele. E minha alma foi novamente nutrida e edificada pela palavra que saiu da boca dele. Meus irmãos, Deus quer fazer isso conosco. É cirurgia cardíaca, meu irmão, minha irmã. Nós, os crentes, estamos sendo renovados de fé em fé, transformados de glória em glória. E quando o espírito hipócrita, legalista desse dia tenazmente nos assedia, o Espírito Santo manda eu e você entrarmos pelo Santo dos Santos com intrepidez, por um novo e vivo caminho, guardando firme a esperança da nossa fé sem vacilar. Se você está triste, meu irmão, se você está abalado, se você está achando que o problema do país é o fulano tal, é o cicrano tal, olha para dentro do seu coração que você vai ver aí onde está o problema. Peça a Deus: Deus, eu preciso dessa cirurgia, Senhor, eu preciso tanto que o Senhor afaste a minha hipocrisia e me dê aquela justiça que tem em Cristo Jesus. Senhor, eu preciso tanto que o Senhor mate esse espírito legalista dentro de mim, de botar todo mundo debaixo da minha lei. Senhor, faz eu abrir mão da minha lei pessoal, em favor do serviço, do amor aos meus irmãos. Senhor, eu não quero ser legalista, eu não quero ser hipócrita, eu quero ser como Cristo. Então me dá o coração de Jesus. Esse é o que eu quero. Transplante é com Ele, eu quero o coração de Jesus. Bota o dele dentro de mim. Faz isso acontecer. Experimenta fazer essa oração. Experimenta, com sinceridade o coração, diante do Senhor. Senhor, dai a mim um coração novo. Faz de mim um homem, uma mulher nova. Faz essa oração para você ver. Testa Deus. Estou falando sério. Testa Deus, com fé. Peça: Senhor, é isso que eu preciso na minha vida. Faz isso para você ver. O Senhor vai te ajudar. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Ele não despreza. Você pode hoje à noite, diante do Senhor, aqui mesmo no culto, a gente vai fazer uma oração aqui agora. Você pode fazer isso. Senhor, eu preciso do seu coração. Me ajuda. Faz essa cirurgia para que as coisas que procedem de mim te glorifiquem, te exaltem. Eu quero viver para o Senhor. Vamos orar? Meus irmãos, eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa que normalmente eu não faço. E eu vou explicar o que eu vou fazer aqui agora, tá? Não é apelo, e nós não vamos expor ninguém. Não quero fazer isso de maneira a trazer exposição para você. Mas se no final desse culto, aqui hoje, aqui, nesse momento agora, se essa palavra do Senhor, de alguma maneira, é uma palavra que você diz: eu preciso de oração, eu preciso de algo, eu queria desafiar você, em coragem, a depois do culto, terminar o culto, você sai do seu lugar, vem aqui na frente, e eu vou pedir aos presbíteros, presbítero Alex, os outros presbíteros que estiverem aqui, e diáconos, para que nós venhamos aqui na frente. Nós queremos orar com você.
Nós queremos fazer isso hoje à noite. Às vezes a gente tem coisa que a gente não vai tardar, não é para depois, é hoje. Eu não vou fazer isso agora no momento de culto, não quero expor ninguém. Mas se você quiser uma oração, um momento para que nós oremos juntos, a gente vai fazer isso aqui hoje à noite. Está terminando o culto. Venha conversar com a gente, nós vamos orar juntos, tá bom? Vamos orar agora coletivamente. Senhor Deus, nós precisamos do poder que o Evangelho oferece, da esperança que o Evangelho oferece, para que os nossos corações sejam novos, Senhor. Jesus foi aquele quem honrou o Pai e cumpriu o 5º mandamento, e foi punido de morte, por causa dos outros que desonraram o Pai Celestial. Mas é tão interessante, Senhor, que Ele mesmo se ofereceu como uma oferta, um sacrifício agradável, um incenso que sobe do seu sacrifício às narinas do Pai Celestial e é aceitável, é aprazível. Houve satisfação da ira de Deus quando Cristo se entregou por nós. E ao se entregar por nós, também ocasionou um novo coração para aqueles que creem nele. Senhor, nesse mundo há muitas impurezas, mas nada tão grande quanto aquelas que vêm de dentro de nós mesmos. Então nos purifica, Senhor. A Tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tu és o nosso advogado, Senhor. Purifica o coração dos meus irmãos, o meu coração nessa noite, e dá-nos fé na obra de Cristo Jesus para termos o coração dele, em nome de Jesus. Amém.